Olá para vocês! No Visão da Política de hoje, nós vamos debater sobre dois assuntos que são muito importantes, mas de difícil discussão, que é a reforma tributária e o imposto do pecado, e nós vamos falar também sobre inflação. O meu convidado de hoje é o Dr. Cairon Santos, advogado tributarista. Seja muito bem-vindo novamente à Visão da Política. Eu que agradeço. Bom, dentro da reforma tributária que foi aprovada em 2023, a gente tem uma categoria chamada de imposto seletivo, que ficou muito conhecida como imposto do pecado. O que seria esse imposto do pecado? Até o nome já leva a entender que são coisas que fazem mal para a saúde do corpo humano e também para o meio ambiente. Então, jogos excessivos, nós temos aí esse grande problema da ausência da regulamentação das BETs, e também bebidas alcoólicas, cigarro. Então seria uma receita destinada para evitar que houvessem esses excessos e também para aquilo que faz mal para o meio ambiente, que são as queimadas, que são o excesso de emissão de gases que prejudica a atmosfera. Então as empresas, elas têm uma pauta ESG. Essa pauta que elas têm que cumprir é essa redução da emissão de gases. E esse imposto seletivo é um imposto novo. E esse imposto uma parte grande, vai ser destinado, da sua arrecadação, vai ser destinada para fazer campanhas contra o jogo excessivo, o excesso do uso de álcool, o fumo e também coisas que fazem mal para o meio ambiente, como queimadas e o excesso de emissão de gases. Bom, dentro dessa categoria, eu vi também que nós temos veículos a combustão e elétricos, com exceção dos caminhões, embarcações e aeronaves, aí como você falou, cigarro e produtos, advindos do tabaco, bebidas alcoólicas. Tem outra aqui que eu achei interessante também, bebidas com alto teor de açúcar, bens minerais e as apostas. Você acredita que a gente vai conseguir realmente incluir dentro do imposto do pecado todas essas subcategorias? Olha, está em discussão no Congresso Nacional, mas seria bom, porque se você... Vamos ver a questão dos minérios. De fato, existe um prejuízo para o meio ambiente. Se você vai também nos carros que são muito poluentes, eles também prejudicam o meio ambiente. Então esse imposto ele vai tentar fazer esse meio termo entre aquilo que é poluente e aquilo que pode ser melhorado. Então a legislação ela vai incentivar que os carros sejam menos poluentes, vai incentivar também que quando se faz a mineração, essa mineração respeite o meio ambiente, e não deixe aquelas crateras que geralmente as empresas de mineração deixam, onde elas atuam. Então esse imposto seletivo, ele já foi testado em vários países e ele serve para fazer essa, digamos assim, orientação para que o empresário cumpra determinadas regras para que não prejudique o meio ambiente e também para que as campanhas façam com que as pessoas não cometam excessos nos jogos, nas bebidas alcoólicas e com o uso do cigarro também. E com as bebidas também, como refrigerantes, com alto teor de açúcar, para que as pessoas possam consumir menos. Agora, o que eu achei interessante é essa relação dos veículos. Seria, então, não receberia esse imposto somente os veículos elétricos. Mas a gente vive no Brasil, onde já é muito caro comprar qualquer tipo de veículo. Então, a gente teria que subir um patamar antes de querer taxar, digamos assim, qualquer tipo de veículo que não fosse os elétricos, que são muito mais caros. Sim. Toda novidade tem um preço e os veículos elétricos, de fato, eles são muito caros. E com esse imposto, esse novo imposto sobre esses veículos, eles poderiam ficar mais caros ainda. Mas a ideia desse imposto é fazer esse incentivo para que as pessoas observem essa pauta ESG, que é a questão da natureza, do social e desse desenvolvimento para a saúde das pessoas e do verde. Você falou em refrigerantes. O refrigerante, ele tem alguns sucos também, tem um altíssimo teor de açúcar e todos nós sabemos que o açúcar não faz tão bem assim para a saúde. Então esse imposto, ele tem um caráter, corretivo. Ele quer corrigir as pessoas. Sabe assim, se tivesse uma campanha que fala, não use tanto açúcar,
ó, esse carro seu está poluindo, se você fizer ele menos poluente, o imposto vai ser menor. Então você pode ter alíquotas hierarquizadas, escalonadas, no sentido que você vai diminuindo essa maldade que você faz com o corpo das pessoas, que é a saúde, que aí entra jogo, cigarro e bebida, e com o meio ambiente também. Que retorna para a gente. Claro, sim, é isso. Já tem mais ou menos qual vai ser o valor dessa taxa? Não, não se tem, está em estudo. O qual vai ser essa alíquota, né, essa taxação. O que é certo é que será uma escala de alíquotas mais altas para quem polui mais baixas para quem polui menos. E uma alíquota menor também para, digamos assim, as BETs, que se tornou um problema no Brasil. Quando a legislação das BETs surgiu, ainda na época do governo Temer, em 1918, havia um prazo de regulamentação para 2 anos, prorrogável por mais 4. Já passou e não foi regulamentado. Na época movimentava 8 bilhões de reais. Hoje elas movimentam mais de 100 bilhões de reais. Então tornou-se um problema social, tem que ser regulamentado. Então, se essas BETs cumprirem determinações, elas vão pagar um imposto menor. Se quem produz o cigarro e a bebida fizer programas para que haja uma diminuição ou um uso adequado, por exemplo, da bebida alcoólica, não faz mal a ninguém você tomar um vinho de forma saudável. Então, as pessoas que cumprirem essas regras vão pagar alíquotas menores. Esse é o espírito do imposto seletivo, fazer com que o bem vença no final. Bom, a gente tem tanto esses projetos, né, que vai regulamentar esse imposto do pecado em andamento no Congresso Nacional, e também a regulamentação das BETs também está em andamento. Elas vão ter ali, já pensar nessa regulamentação, nessa taxa de imposto, essa alíquota ali, já pensando na reforma tributária? Nós conhecemos muito o jogo de forma oficial, né? A Caixa Econômica que cuida de todos os jogos. E agora nós temos essa possibilidade de fazer essa abertura para empresas privadas. Mas assim, tem algumas coisas que estão acontecendo que é claro que não deveria acontecer. Por exemplo, uma empresa sediada no exterior usar o mercado brasileiro, uma BET. Penso evidentemente que não poderia. Isso tem que ser regulamentado. Essas empresas aqui no Brasil funcionarem sem cumprir regras e sem pagar impostos. É claro que isso não pode acontecer. Ainda mais num mercado esse mercado de apostas, é claro que tem que ter um imposto e o imposto tem que ser alto. Veja, o imposto sobre produtos da cesta básica, ele tem que ser 0 ou quase 0. O imposto sobre produtos de altíssimo valor agregado, como as marcas de roupas e de joias, tem que ser um imposto maior, é claro. O imposto sobre cigarro que faz mal à saúde tem que ser maior, sobre bebidas alcoólicas. Então, está correta essa política. Agora, tem que calibrar essas alíquotas, tem que escolher essas alíquotas com base em estudos. E esses estudos, essas experiências, elas já ocorreram. Vários países usam esse imposto do pecado, esse imposto seletivo. Veja que a palavra fala que é seleção. Ele é seletivo, ele escolhe quem ele vai pôr uma alíquota maior e se esse escolhido obedecer às regras, ele vai ter alíquotas menores. Bom, você falou do caso que a gente vem vivenciando, né, das BETs, e também foi constatado que boa parte das pessoas que recebem benefícios do governo, como Bolsa Família, também estão gastando em jogos online. E aí eu vi que está circulando uma proposta de uma moeda digital que seria o Drex. Por um lado, seria para realmente o governo ter ciência ali de onde está indo o dinheiro de cada cidadão. Por outro lado, em relação ao Bolsa Família, o governo também saberia onde esse dinheiro está gasto. Mas há uma preocupação em relação a essa moeda digital. O que o senhor pode trazer para a gente sobre isso? Olha, assim, a gente tem que... Algumas coisas no Brasil são muito boas. O sistema financeiro brasileiro é muito bom, talvez um dos melhores do mundo. Nós temos o Pix, que funciona muito bem. O sistema nosso de cartão de crédito, se você viajar para outros países, você vai ver que eles não são tão desenvolvidos como o Brasil. Dificilmente você vai estar num restaurante na Europa, nos Estados Unidos, e a maquininha vai vir até você. Geralmente você tem que ir até a maquininha. Então o Brasil tem um desenvolvimento muito grande. O Pix é um produto muito importante, interessante, e agora está se lançando também o Drex. O Drex vai ser uma moeda mais para atacado.
mais para essas corretoras de valores, mais para negócios de valor maior. E o social fica com o Pix. Então o sistema nosso era muito avançado. Agora, é claro, evidente, lógico, que quem está jogando com cartão Bolsa Família, é claro que não deveria estar fazendo isso, deveria estar comprando o básico, porque quem recebe um cartão Bolsa Família são aquelas pessoas que estão num CAD único, num cadastro, onde o total de pessoas da família, eles podem ganhar no máximo até meio salário mínimo. Então, como que se tem 5 pessoas na família, aí tem um salário lá de 3, aí divide por todo mundo, dá meio salário mínimo. Como que se tem meio salário mínimo na família, a pessoa vai pegar isso e usar como jogo? O jogo é uma diversão muito cara, então Bolsa Família não pode ser usado para isso. É claro que isso tem que ser o quê? Regulamentado. Bom, para a gente continuar entendendo todas essas propostas, o que é o princípio da seletividade tributária? Seria igual ao imposto do pecado? Sim, a seletividade é selecionar. Então você vai selecionar produtos de altíssimo valor e vai cobrar um imposto maior. Joias, roupas de marca, relógios de marca, e vai ter um imposto maior. Isso já é assim atualmente, só que é feito de uma forma ainda muito confusa. Agora vai ter esse imposto seletivo e você vai selecionar. Você vai selecionar então as bebidas que fazem mal à saúde, estará selecionado também cigarro que faz mal à saúde. Veja a campanha do cigarro como deu certo. Me parece que reduziu, aí, segundo dados que podemos ver, em 33% o consumo de cigarro no Brasil quando se começou a fazer aquela campanha. As bebidas alcoólicas também, nós temos hoje essa tolerância zero para quem está no trânsito, né? Se dirigir não beba, o que aconteceu? Isso deu certo, então as campanhas para que haja uma melhoria, elas dão certo. E quem que vai patrocinar essas campanhas? O imposto seletivo. Em relação a ESG, o que seria ESG? Essa é uma preocupação que as empresas têm, é um mercado que vem crescendo muito, todas as empresas do mundo querem ter uma participação nesse ESG, que é o desenvolvimento frente àquilo que é o meio ambiente, o que é o social, e esse desenvolvimento para que não tenha produtos prejudiciais à saúde e nem ao meio ambiente, evitando assim tufões, furacões, queimadas, maremotos e principalmente o aquecimento global. Essa preocupação ESG é essa preocupação que as empresas devem ter com a diminuição da emissão de gases, até que elas não emitam mais gases, porque ela vai emitir um gás, mas ela vai fazer um ESG lá na frente que vai compensar esse gás que ela emite. E ela vai diminuir essa emissão e sempre vai ter esse programa ESG, que são ações que ela faz para compensar a sua emissão de gases poluentes que prejudicam o efeito estufa e propiciam, infelizmente, o aquecimento global. Seria mais uma forma da gente prevenir o que a gente está vendo muito agora em 2024, que é uma poluição muito grande, uma seca extrema, chuvas também muito intensas? Pois é, todo mundo está reparando que está acontecendo coisas diferentes. Por exemplo, calor demais, frio demais, esse ano teve fumaça demais, nós nunca vimos uma situação dessa. Então nós tivemos assim acontecimentos como do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que eu vi aquilo na minha vida, uma situação tão difícil como aquela. Então esses acontecimentos, nós tivemos aí um acidente aéreo terrível, há pouco tempo que matou 60 pessoas, que me parece que foi uma conjugação de fatores, mas teve o fator climático também, porque estava havendo uma mudança, uma frente fria. Formação de gelo. Formação de gelo. Então veja que a natureza, ela está nos avisando, ela está falando assim, olha, está difícil, está complicado, vocês podiam melhorar um pouco. Então nós, que somos os seres humanos, somos os empresários, somos as pessoas que compõem as instituições do país e do mundo, temos que olhar essa parte, falar, olha, a Terra está reclamando. Ela está apontando que está tendo problemas. Então, nós temos que procurar reduzir as situações que possam provocar essas mudanças inesperadas para quente, para frio, para vento de proporções de 100, 150, 200 km
por hora, como tem acontecido. Recentemente aconteceu em São Paulo e teve um apagão muito grande lá, que ficou semanas. As pessoas, 3 milhões de pessoas ficaram sem luz, em função de um vendaval. Não havia esses vendavais no passado. Talvez seja a hora de prestarmos mais atenção, de termos mais seriedade com essa pauta ESG. A gente viu o mundo acabar em chuvas no Rio Grande do Sul, ali para final de abril, início de maio, e depois nós vimos também no mês de setembro o interior de São Paulo, uma cidade pegando fogo, né? Assim, as queimadas, que foi realmente uma forma horrível, né? As pessoas na sua casa vendo ali aquelas chamas se aproximarem. Então, realmente, os governos precisam dar conta de regular de alguma forma, né? Sim, o Congresso Nacional tem essa missão. Tem uma demanda muito grande da sociedade. A sociedade quer essa regulamentação. O Congresso tem que andar dessa forma, né? As casas de leis precisam ouvir essas demandas. A população está falando assim, olha Congresso. Quando eu falo Congresso, eu falo assembleias legislativas dos estados e tem também câmaras municipais. A população fala assim, olha Congresso, vota leis que melhore essa situação. Vota leis no sentido de que essa preocupação ESG seja atendida, para que tenhamos menos chuvas, para que tenhamos menos queimadas, para que tenhamos uma compensação dessa emissão de gases, para que tenhamos veículos menos poluidores, para que tenhamos indústrias que não usem, por exemplo, poluentes como o carvão e como a matriz também do petróleo, né? Que também gera, se você pegar termoelétricas, né, quando a água diminui e temos que acionar termoelétricas, elas são movidas a diesel ou a carvão, imagina a poluição que isso não gera. O Brasil tem uma possibilidade de ter uma energia limpa, e ele tem uma energia limpa interessante. E nós podemos até vender essas tecnologias para fora. Estamos agora aí com a possibilidade de ter um combustível verde, que é muito importante, que o futuro vai ser essa redução. O futuro, com certeza, vai ser que nós vamos ter que cuidar um pouquinho melhor desse planeta nosso. Bom, agora para a gente falar um pouco sobre inflação, a meta é 3% com uma tolerância de até 1,5%. Em 2024, parece que a gente vai chegar a 4,3%. O que a gente pode prever para 2025 e qual é a preocupação que a gente deve ter com essa meta muito alta da inflação? Bem, as instituições brasileiras, elas precisam se fortalecer. Nós vimos aí agora, 2 semanas atrás, o Prêmio Nobel sendo entregue para 3 pessoas que estão estudando o fortalecimento das instituições para que a economia dos países fique mais robusta, melhore e as pessoas tenham mais recursos financeiros. Então, as instituições precisam ser fortalecidas. O Banco Central é uma agência, como uma agência de energia, uma agência de água, ele é uma agência também. E o Banco Central, ele tem a função de cuidar da moeda. E cuidar da moeda é não deixar que ela sofra corrosão. Vale dizer que ela não tenha inflação. Então, o Banco Central não pode deixar ter inflação. A inflação é a pior coisa que possa acontecer na economia, é um país que tenha inflação. E nós estamos vendo aí países como a Argentina, a dificuldade que eles estão passando em função da inflação. O Brasil teve um desajuste seríssimo na década de 90 com relação à inflação, uma hiperinflação que chegou a mais de 80% ao mês. Diziam que os preços mudavam do dia para a noite. Imagina que situação. E veja que o sistema financeiro, ele consegue anular isso, mas as pessoas não, as pessoas normais como nós. Então, quem perde é a população e o sistema financeiro ganha muito. Então, o que está acontecendo agora? A inflação brasileira, desde o Plano Real, que tem 30 anos, ela foi controlada. Antes do Plano Real, teve uma unidade de valor de referência, que era a URV, que durou 6 meses. Então, a URV ela foi instituída em 1º de julho de 1994 e vigorou até 31 de dezembro de 94. A partir de 1º de janeiro de 95 veio o real. A URV se transformou em real. E aí o real está até hoje. E ele tem uma inflação controlada. É claro que já teve aí uns picos de 2 dígitos, acima de 10%, mas agora está controlado. A meta do Banco Central, o centro da meta, é 3%. Nós estamos rodando hoje com uma inflação de 4 e alguma coisa, 4,1, 4,2. Essa meta de 3, ela tem uma tolerância. Essa tolerância é até de 1,5%. Então, ela poderia ir até 4,5%. E a gente está em 4,3%. Pois é. Então, está perto. Quando isso acontece, qual que é o remédio?
aumentar juros. Que também já está alto, né? Que já é altíssimo. Sim. Você viu que a última reunião do Banco Central houve um aumento de juros de 0,25. Mas quando há esse aumento, não é só um. Geralmente é um ciclo de aumentos. Só que a coisa trabalha assim num W. Você desce, aí sobe, tomara que essa subida seja poucas subidas, 3, 4, igual é agora, e depois desce de novo. E a próxima perna do W, ela tem que ser menor do que a anterior. Então você vai tendo uma diminuição desse juro e com uma inflação controlada. Isso tem a ver com crescimento também. Se você cresce muito, acima de 3%, você não tem condições, a indústria, o comércio não tem condições de gerar mercadorias para suprir a demanda. Aí gera inflação, porque se tem uma demanda maior e tem produtos em menor quantidade, você gera uma inflação e não pode gerar inflação. Então esse controle, esse equilíbrio, essa linha tênue de equilíbrio, o Banco Central tem que seguir ela. E ele segue, ele persegue isso sem que ninguém possa interferir. O governo federal, o Congresso não pode interferir nisso. Por quê? Porque se não tem inflação, isso é muito bom para as pessoas. Bom, segundo o último boletim Focus, o mercado vai elevar a taxa Selic em 2025. Hoje a taxa continua em 11,75%. O que esse crescimento pode nos trazer de positivo para quem investe, mas de negativo para quem também precisa aí de pegar um dinheiro? Pois é juros mais altos. Taxa Selic é igual a juros. Sim, o juro, a taxa Selic é uma cesta de moedas, né, que o mercado pratica e que o Banco Central ele vai fazendo uma cotação. E ele vai aumentando isso quando ele percebe que a inflação não está ancorada, ela não está quieta. Ela está se movimentando, ela pode se movimentar. Se ela vai se movimentar, infelizmente ele tem que aumentar juros, para que a inflação não aumente. E essa previsão de inflação está em 3%, mas na verdade o mercado está rodando a 4,1, 2 ou 3. E isso tem que ser evitado, por isso que tem esse aumento de juros. Na minha concepção, recentemente agora, muitos economistas têm se manifestado para que esse centro da meta seja elevado de 3% para 4%. Não penso dessa forma eu. Isso fora o aumento de 1,5% que já pode ter. Pois é, já você tem aumento dos juros para controlar a inflação. Agora eles estão falando que como a inflação está rodando em 4, teria que mudar o centro da meta para 4, sair de 3 e para 4. Sou contra, porque se você muda para 4, depois muda para 5, para 6, você vai relaxando esse controle. Acho que não, tem que manter em 3, ou se fosse mudar, tinha que diminuir para 2,75, mostrar que o governo tem compromisso com a estabilidade econômica. Porque o sistema financeiro, quanto mais inflação, mais ele ganha dinheiro. E o país não tem que olhar o sistema financeiro, ele tem que olhar a economia das pessoas, do cidadão. Essa alta dos juros que a gente teve em 2024 e que, segundo algumas previsões, vai permanecer para o próximo ano, é justamente para controlar os gastos das pessoas? Sim, é porque o Brasil ele tem uma tendência de crescer um pouco mais do que é o habitual esse ano e talvez o ano que vem. E esse crescimento, talvez a demanda se torne um pouco maior do que a oferta, as indústrias, o mercado não dá conta de consumir, de produzir os produtos que as pessoas querem consumir. E você olha isso assim, quando você vê, por exemplo, a taxa de desemprego. A nossa taxa de desemprego está muito baixa, é quase um pleno emprego. E quando isso acontece, as pessoas têm salário. E se elas têm salário, elas vão consumir. E se não tem produtos em excesso ou numa quantidade desejada, o preço do produto sobe. Então é preciso que se faça essa contenção através do aumento de juros. Todos os países, eles têm, assim, na macroeconomia, aquilo que a gente chama de tripé econômico. É a taxa de juros, o câmbio, a variação da moeda e a inflação. O mais importante é a inflação. O mais importante é a inflação. Porque os juros você tem que subir ele se a inflação modificar. A taxa de câmbio a gente não tem controle efetivo sobre ela. Então a inflação é o que sobra para que os países façam e exerçam esse controle. Não é fácil o país ter uma instituição como o Brasil tem, que é o Banco Central, que hoje já tem algum tempo que o Banco Central tem uma presidência independente do governo. E isso é muito importante. Mas também é preciso ficar de olho nos gastos do governo? Claro, porque veja bem,
a taxa de juros no Brasil é altíssima, né? Então, se a taxa de juros tivesse pequena e a inflação fosse aumentar, aumentava essa taxa de juros pequena. Se ela está muito alta, você aumenta ou diminui a taxa muito alta. Se ela está alta, como é o que está no Brasil, você aumenta ou diminui ela a partir daquele patamar alto. Mas quem estabelece esse juro alto é a ausência de políticas fiscais que convença o sistema financeiro que o país não vai gastar mais do que arrecada. É a política fiscal. A política fiscal é como na sua casa você gastar só o que você ganha e não entrar no cartão de crédito, por exemplo, que tem um juro muito alto, e não pedir dinheiro emprestado que tem um juro muito alto, e não ficar devendo, que é a dívida pública que vai aumentando. Nós temos uma relação PIB-dívida, o Brasil hoje está em torno de 78%, menos de 80%, ela já foi menor. O Brasil, países parecidos com o Brasil têm isso. Essa questão ela é muito importante, assim, porque igual o câmbio, que a gente não sabe muito bem porque que as moedas também são diferentes, essa relação dívida-PIB no Brasil é isso. Países da Europa chega a 150%. Os Estados Unidos é muito mais de 100% e o Brasil está menos de 80%. E é ruim, porque a estrutura econômica do Brasil não permite que ele tenha uma dívida acima de 100% ou de 150%, como muitos países da Europa têm. Eles têm essa dívida acima de 150% e está tudo bem. O Brasil não pode ter uma dívida aí perto de 80%, que não está tudo bem, por conta desse desarranjo fiscal. Simplificando tudo, é assim, o país sempre está querendo gastar mais, sempre está pressionado para gastar mais do que aquilo que arrecada. Aí você fala, mas como? Não dá para controlar? É difícil, por exemplo, a Previdência Social. Recentemente teve uma reforma da Previdência Social, mas a Previdência Social sempre está com déficit. Aí você vai em outros setores também da economia, é difícil você fazer corte. Você vai em salários, você tem dissídios, triênios, quinquênios, então há uma tendência da folha de pagamento a aumentar também. É difícil fazer o controle fiscal, mas é necessário. E é esse controle fiscal que tem a ver com os juros. Se o controle fiscal é efetivo, durante um período longo, os juros tendem a cair. Então, realmente, tudo começa em relação aos gastos do governo. Os gastos econômicos do governo, ele tem relação com todas essas outras taxas, taxa de juros e também com a inflação. Sim. Olha o Brasil, por exemplo. No governo anterior ainda, no governo Temer, nós tivemos um teto de gastos. Na época, o ministro da Economia era o Henrique Meirelles, que é aqui de Goiás. Teto de gastos. Aí ele veio no governo passado, aí ele foi sendo extrapolado algumas vezes, aí nesse governo agora tem um arcabouço fiscal, que é um teto de gastos aperfeiçoado. Sim, muito bom. O que é esse teto de gasto e esse arcabouço? É uma legislação que fala que o governo não vai gastar mais do que arrecada. Quase nenhum país tem isso. O país que precisa de uma legislação que fala que ele não vai gastar mais do que arrecada, são países que não têm essa estrutura como países como os Estados Unidos têm, que tem um dólar forte. Então é necessário uma lei que te proíba de fazer aumentos, senão a pressão de sindicatos, da folha de pagamento é muito grande e você tem que aumentar os gastos. Então, isso é visível que é necessário um fortalecimento das instituições. Bom, para a gente finalizar em relação ao dólar, a gente precisa continuar preocupado também com a alta do dólar? Olha, eu acho que não, porque o dólar ele já está muito alto. Nós tivemos um dólar em 2008 e depois em 2011, que chegou a patamares mínimos de 1,68, nem 2% não era. Hoje nós temos um dólar aí que está rodando a 5,5, ele já teve a 4,5, mas agora está a 5,5, ele está muito alto. E o dólar, ele tem muito a ver com o juro americano, do Banco Central americano. E, como nós vimos, houve uma redução de 0,5%. Isso impediu que o dólar subisse. Você pode perceber que ele parou de subir. Ele estava subindo, parou. A hora que tiver uma outra redução, e vai ter uma outra redução dos juros americanos, porque os juros lá estão estratosféricos para os padrões deles. O juro estava em 5%, imagina, o juro deles é 0,5%. Se você vai no Japão, o juro é 0%. Às vezes ele é até negativo. Por quê? Porque você põe um dinheiro no banco e você põe 1.000 no banco. Ele te paga 980, porque ele cobra para esse dinheiro ficar lá.
Então ele nem te paga juros. Existe um juro. lado positivo e um negativo. Para quem quer pegar dinheiro com os bancos, a nossa taxa brasileira é altíssima. Já para eles é ótimo. Para quem quer aplicar e fica de olho aí na Selic, que é para ter um ganho maior. O ideal é um equilíbrio, né? Esse juro tem que diminuir. Mas você veja que os juros americanos e também europeus, em função daquela situação excepcional que tivemos com a Covid, com a pandemia, a inflação na Europa e nos Estados Unidos cresceu. Eu falo Europa e Estados Unidos, que são os países que se parecem com a gente. São países ocidentais que têm uma economia parecida com a nossa e são mais desenvolvidos. Então o juro lá está muito alto. À medida que o juro americano for caindo, é possível que a nossa moeda, o câmbio, ele fique igual ou até caia. Não digo que ele vai cair até menos de 2, como caiu em 2011, mas é possível que reduza um pouco. Mas tem que olhar também assim, se o dólar reduz, você pode importar mais matérias-primas. Mas se ele reduz muito, é difícil de exportar as nossas commodities, que é a soja, a carne. Então, o dólar um pouco mais alto, o nosso preço de mercadorias fica mais barato. Então, sempre tem aí um equilíbrio, é um equilíbrio tênue. E é por isso que as instituições precisam estar de olho vivo e foco no resultado, para saber se tudo está adequado. Por isso que as instituições precisam ser fortes, nós precisamos fortalecer as instituições no Brasil. Então, a maior influência do dólar no Brasil, positivamente, seria em relação às commodities. Que vê faz uma análise assim, se o dólar está alto, a commodity fica barata, fica fácil do Brasil vender. Se o dólar cair muito, o nosso preço fica alto. Aí outros países, Argentina, vão vender carne mais do que a gente. Então tem uma relação interessante, importante, porque a gente busca também muitos insumos da agricultura fora do país. O Brasil, há 50 anos atrás, tinha uma indústria de fertilizante, hoje não tem. Sabe por que ele não tem essa indústria? Porque o produto nosso era mais caro que o produto importado. Acontece isso com navios, o Brasil não consegue fazer navios, nem para navegação de cabotagem em volta do próprio país, porque você tem estaleiros na China e na Coreia que produzem um navio pela metade do preço do navio produzido no Brasil. Então, nós compramos muito insumos agrícolas também, que coloca na terra para nascer a soja, o milho, e que é alimento do gado, que são importados e tem a ver com o dólar também. Veja que essa relação é uma relação interessante, é uma relação de sintonia fina, tem que afinar os instrumentos e fortalecer as instituições. É isso aí, muito obrigada pela entrevista e por todos esses esclarecimentos. Já deixo uma dica aqui para os nossos telespectadores, ficar de olho no mercado nacional, no mercado internacional também, porque tudo isso afeta o nosso dia a dia e o pão que está na nossa mesa. É verdade. Dr. Cairon, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Visão da Política, obrigada por todos os esclarecimentos e é bom para o nosso telespectador ficar de olho aí, tanto no mercado nacional como internacional também, porque tudo isso influencia direto no nosso dia a dia. Sim, esses assuntos, obrigado pelas perguntas que foram muito pertinentes e temos que estar atentos, sim. Se o juro é alto, é bom para quem está aplicando. Se o juro é baixo, é bom para quem está tomando emprestado para montar o seu negócio. Muito obrigado, nos sigam aí nas redes sociais. Obrigado. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido vocês para continuar acompanhando a nossa programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.